Hoje vamos falar de uma coisa que eu abordei na live do Bate-Papo com o Otto no meu Instagram no dia 12/4. Uma live que ocorre todas as segundas-feiras, às 20h30. E aí nessa ocasião eu conversei com o pessoal do Toastmasters, que é um clube de oratória, do qual eu inclusive faço parte. Qual que é a importância da oratória? Otto, por que você está falando disso? Para que serve pra gente? Bom, então vamos lá. A oratória pode ser definida como o falar bem, o falar de modo eficiente, a arte e a técnica de se dirigir a um público específico. Grosso modo, de modo geral, é isso que a gente poderia atribuir ao sentido da palavra. Ao longo do tempo, nós tivemos outros termos, retórica, até a própria eloquência. Então a gente pode imaginar que exista um trinômio aí, oratória, retórica, eloquência. E isso vem desde a Grécia Antiga, pelo menos. Então, a gente tem os sofistas. Quem eram os sofistas? Eram aqueles, digamos, filósofos ou não tão filósofos, contemporâneos de Sócrates, de Platão, que vendiam o seu conhecimento para a classe dominante da época. Essa classe dominante procurava convencer os seus semelhantes dos seus argumentos na ágora ateniense, ou seja, na arena de debates. Então, era justamente um movimento político de argumentação, contra-argumentação e persuasão. Eram muito criticados os sofistas, por Platão principalmente. A gente vê isso em suas obras. Por quê? Dizia ele que os sofistas estavam simplesmente sendo mercadores de um conhecimento. Mas o que acontece? Os sofistas, por sua vez, defendiam que estavam fazendo uma partilha do saber. A gente pode se aproveitar dessa noção de partilha do saber para pensar na oratória como a possibilidade de você se expressar melhor a fim de compartilhar os seus conhecimentos. Então agora a oratória começa a ganhar outra relevância, não é mesmo? E aqui é importante a gente pensar o seguinte: muitas pessoas dizem, mas Otto, eu não sei falar em público, eu congelo. O medo de falar em público muitas vezes supera até o próprio medo da morte, a chamada tanatofobia. São os grandes medos do ser humano. Então um treino em oratória pode te ajudar a superar esse medo de se expressar em público e assim veicular, transmitir as suas ideias. Qual a importância disso? Ora, você vai poder se fazer mais bem entendido, vai poder desenvolver inclusive a sua capacidade de liderança ao se expressar melhor. E aqui a gente pode pensar no seguinte: por que não inspirar outras pessoas? A oratória é a ferramenta que lhe permite inspirar, porque o Homo sapiens sapiens, a nossa espécie, é um ser de narrativa, é um ser que ele segue muito os outros pelo que os outros lhe dizem, pelas histórias que são contadas. Então, a partir do momento que você tem alguma experiência pessoal e você compartilha isso com outras pessoas, você pode acabar inspirando toda essa gente a também se desenvolver, procurar um autodesenvolvimento e ser mais bem-sucedido na vida. Bem-sucedido no sentido de feliz, inclusive. Então aqui é importante pensar que a oratória diz respeito à forma que a gente fala, mas também ao conteúdo. E esse conteúdo pode ser a sua experiência pode servir de inspiração para outras pessoas. Considere isso, reflita, pondere e veja se a oratória não pode ser para você também.